São vestígios arqueológicos todos os indícios da presença ou atividade humana em determinado local. Exemplo, pedras de fogueira, muros, instrumentos, entre outros. Podem ser visíveis a olho nu, são macrovestígios, ou não, microvestígios. Assim, uma estrutura arqueológica é um conjunto significativo de vestígios. O arqueólogo deve reconhecer e interpretar diversos fatores do ambiente para tentar reconstruir a história do passado do país e datar as descobertas. É necessário o estudo da sedimentação e da estratificação para poder compreender um sítio e o posicionamento cronológico dos vestígios nele encontrados. São depósitos sedimentares ou vulcânicos únicos que cobrem os restos humanos. Esta ordem de superposição das camadas fornece uma cronologia relativa. Podemos saber quais os terrenos mais recentes e quais os mais antigos. Nesse método, chama-se camada geológica uma massa homogênea bastante extensa e de espessura limitada, que foi antigamente depositada em superfície e sob a influência de condições constantes, sofrendo exclusivamente variações sazonais, ou seja, de acordo com a variação climática de cada ano. A superfície que separa duas camadas geológicas denomina-se contato, sendo normalmente fácil de ser observada. O arqueólogo deve relacionar essas camadas com o período de qual ocupação humana ela retrata. A espessura de um local é irregular quando foram cavadas ou mexidas pelos antigos moradores do local, ou seja, nesses solos mexidos, irregulares, tem conteúdo geralmente deixado pelos antigos humanos. Para que fiquem guardadas as informações, é preciso que uma sedimentação tenha ocorrido rápido e tenha coberto os vestígios logo após seu abandono, impedindo que outros sedimentos posteriores se tenham misturado a eles ou que tenha sofrido ações de decompositores, no caso, seres vivos, os fungos e as bactérias, que aí iriam modificar esses restos, não permitindo que se fosse revelado, que se fosse encontrado. São chamados sítios sobre abrigo os que aproveitam as proteções naturais, como encostas de morros, cavernas, para que não sofra intemperismo. Outro tipo também de sítio é o sítio a céu aberto, que são os mais prejudicados por ações, diretas ou indiretas. Devido ao fato de o território brasileiro estar em parte situado em zona tropical úmida, ou seja, a maior parte do seu território está nessa zona tropical úmida, as condições de conservação dos vestígios e de proteção dos sítios são medíocres. A acidez dos solos tropicais, junto com a erosão, provoca o desaparecimento dos ossos em poucos séculos. Também não são preservados nas terras vermelhas, ou seja, argilosas e com ferro. Os mais duráveis resquícios humanos, como os dentes, mal resistem a um milênio nessas condições de clima e de solo. Ou seja, muita coisa do passado foi perdida. Só puderam ser mantidos, descobertos e estudados esqueletos de sambaquis, conservados em lentes de conchas, portanto em meio básico, e da raça de Lagoa Santa, conservados em lapas calcárias, com níveis ricos em carbonatos, ou até lapas de rochas ácidas, mas com formação protetora de salitre e proximidade de cinzas de fogueiras. Sementes, instrumentos de madeira, restos orgânicos somente são preservados no país em abrigos secos, como se tem em Minas Gerais, Bahia e no Rio Grande do Sul. Assim, aqui as formas de erosão dominam sobre as de deposição. Assim, aqui no Brasil, as formas de erosão dominam sobre as de deposição. Os únicos sítios conhecidos de céu aberto e com estratigrafia conservada no Brasil, ou seja, que sobraram para ser descobertos na atualidade, acham-se no estado de São Paulo, nas cidades de Rio Claro e Paranapanema. Em geral,
o país dispõe de sítios frequentemente pobres e erodidos, ou seja, que são destruídos ao longo do tempo por fatores internos e externos, perdendo assim muitos objetos e restos orgânicos importantes da nossa história. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo. As técnicas de arqueologia são diversas, sendo como ordem geral, vou citar algumas: prospecção e identificação de sítios, que incluem caminhadas sistemáticas, mapeamento por GPS, uso de imagens de satélites e drones. Essas práticas ajudam a identificar vestígios superficiais e delimitar sítios arqueológicos. Escavação estratigráfica. A escavação no Brasil segue princípios estratigráficos para registrar as camadas culturais e sedimentares. Ferramentas manuais como pás, peneiras e pincéis são amplamente utilizadas, complementadas por análises laboratoriais. Datação e análise de artefatos. Métodos como datação por radiocarbono C14, análise de fitólitos e estudos de termoluminescência são aplicados para determinar a antiguidade dos sítios e artefatos.